Uma coisa que eu acho um absurdo, é as pessoas atribuírem ao capitalismo a atual crise que a gente está vivendo. É a gente não entender nada sobre a nossa espécie. Eu vou recomendar para vocês um livro do Jared Diamond, Colapso. Ele vai estudar várias civilizações que colapsaram no passado, né, se suicidaram. E você vai ver sempre uma mesma lógica que a gente está aplicando para a civilização geral. Ali são civilizações isoladas e hoje nós vivemos uma civilização global. O que acontece normalmente você cria um determinado ambiente mais sofisticado, aí você pode ter mil explicações, né, das lideranças, da capacidade de construção de uma sociedade mais sofisticada. Quando você tem uma sociedade mais sofisticada, você consegue trabalhar com um ambiente produtivo melhor. Esse ambiente produtivo melhor, naturalmente, atrai pessoas de fora e estimula as pessoas a terem filhos. E aí, no momento que você tem o aumento populacional, e aí o Diamond vai falar também do Malthus, e há um resgate do Malthus nesse processo, mas o Malthus, na fórmula do Malthus, né, porque o Malthus tem vários lados do Malthus, né, Thomas Malthus, o pensador de 1800, ele tem vários lados, mas ele tem uma coisa que é matemática. Quando você aumenta a população, você está gerando uma crise produtiva. Não é tão óbvio isso. Ninguém pode questionar isso. Agora, o que você vai fazer a partir da crise produtiva, aí é uma outra discussão. E ele vai falar o tempo todo disso, né? Que os colapsos das civilizações tiveram, muitas das vezes aí começam as variações. Então, o que a gente tem como percepção? 8 bilhões de sapiens criam uma sociedade, um problema na sociedade, que é um problema de escala. E aí como é que a gente resolve isso? E aí a gente aqui criou o que a gente chamou de espiral adaptativa, um conceito novo aqui da escola. Primeiro você tem uma nova mídia, a nova mídia permite o modelo mais sofisticado de administração, o modelo mais sofisticado de administração permite que você aumente a população, o aumento da população gera crise e essa crise gera a necessidade de uma nova mídia. Se você não tem uma nova mídia, você entra em colapso. E é assim que funciona a nossa tecnoespécie. Esse ano a gente tem brincado que nós somos a única tecnoespécie que a gente conhece. Mas uma tecnoespécie, seja aqui, seja em qualquer lugar do universo, vai ter um problema parecido. Porque nós não temos limite demográfico. E aí, a partir daí, a gente precisa reinventar tanto a forma de comunicação como de administração. Se não faz isso, aí você entra em crise. E se você não faz isso no médio prazo, aí você entra em colapso. Que uma coisa é uma crise. A crise precisamos mudar. O colapso não conseguimos mudar. Então, quando a gente olha para essa nova civilização, nós temos que ser otimistas. Você é otimista? Não, eu estou na linha do Matt Ridley, no outro livro que eu recomendo, Otimista Racional. Né? Por que eu sou otimista? Eu sou otimista o seguinte, porque antes da chegada da internet, nós tínhamos a crise, mas não tínhamos a solução. Então a gente inicia a solução. E tem uma coisa que eu acho que é interessante também, falando do livro do Diamond, é que, no passado, as civilizações estavam isoladas. E muito do que ele diz de colapsos que aconteceram por quê? Porque as civilizações isoladas não conseguiram copiar das outras soluções para as crises. Porque às vezes você chega num determinado país, numa determinada cidade, numa determinada região, você não tem uma mente brilhante para resolver um determinado problema. E é por isso que você importa coisas de outras regiões. Produtos, serviços, ideias, ideologias, você importa. No momento em que aquelas pessoas daquela região não conseguiram chegar àquelas conclusões.
A República foi isso, a República ela veio se disseminando, o protestantismo que deu origem às escolas, que deu origem a um pensamento mais contemporâneo, digamos assim, de empreendedorismo, ele começou na Alemanha e se disseminou para os outros países, foi importado. O Lutero foi o cara que foi uma mente brilhante que conseguiu enxergar aquilo ali, fazer as adaptações, e dali para frente as coisas foram sendo importadas pelos outros. Então, num mundo globalizado como a gente tem hoje, nós temos uma grande vantagem. Nós estamos interconectados e as mentes brilhantes estão exercendo um papel que antigamente era um papel local, cada vez mais global. Isso ajuda a gente a superar crises com mais facilidade. Ah, mas a gente vai viver crises? Vai viver crises. Essa pandemia é um fenômeno típico de adensamento populacional, de conexão. Sai o chinês para viajar pelo mundo, um país que é fechado, um país que tem uma característica específica, né? Que de repente resolve sair de um lado para o outro. E aí ele vai exportar aquela maneira de pensar, aquela maneira de viver, e aquilo ali leva pandemias para o mundo, de maneira voluntária ou involuntária, consciente ou inconsciente, planejado ou sem planejamento. Mas é um mundo que a China está aí também. Saindo lá da China, sempre viveu, fecha, abre a muralha da China, fecha a muralha da China, abre a muralha da China, fecha. Você vai ver a história da China, é isso. Cria muralha, fecha muralha, cria muralha, fecha muralha. Então, quando eles abriram a muralha, saem os malucos de lá. E vem junto uma série de coisas, como a gente está vivendo uma série de coisas. Então, é um momento conflituoso, mas é um momento virtuoso, em que a gente começa uma nova civilização. Novas civilizações não nascem na paz e na tranquilidade, elas nascem na confusão. Foi o que aconteceu no início, lá, 1450, quando começa lá, o Lutero começa com as ideias dele, e depois vem os republicanos em cima dos monarquistas, e aí começa todo um processo de conflito entre o velho e o novo, entre o livre mercado e o controle total do rei de todo o comércio, e etc, etc. Bom, então, temos que ser otimistas. A nova civilização está chegando. Bom, se você quer sair de Matrix, quer sair do superficial, quer sair do curto prazo, vem conhecer a melhor escola de futurismo do Brasil. Melhor e única. Futurismo com caixa alta. Tem muito futurismo aí de caixa baixa. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. E pô, quero ser bimodal.